Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma corzinha na tinta para a gente poder escrever. Bom, a história do somador completo. O que a gente tem que saber é que a gente tem que contabilizar esse carry out, que é o vai 1, né? Então, se a gente fosse fazer uma soma aqui, né, de 6 mais 5, né, vai dar o quê? 11, né? E aí esse 11, ele vai ficar como? 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1 é o nosso zerão, né? E aí vai 1, certo? 1 mais 0, 1. E aqui nesse carry 4 aqui, como não tem mais nada para cá, ele viria um zerão aqui também, né? Então aqui teve um 0, que não foi nada, e aqui no C2 também teve um 0, que não foi nada. Ok? Então, 0 e 1, 1. Foi alguma coisa para o carry? Não. 1 mais 0, 1. Foi alguma coisa para o carry? Não. 1 mais 1, 0. Aqui foi para o carry. Aí eu tenho um vai 1. 0 mais 0. Na multiplicação, a gente vai fazer uma coisa similar, né? Só que aí na multiplicação, continua com aquela mesma história, como se a gente estivesse multiplicando aqui números normais, né? Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação aqui, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Aqui vai dar tudo 0 nessa linha. Multiplicação por 0. Né? 1 vezes 1. 1 vezes 0, no caso. 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Ok? E aí, por último, que é o 0 de novo, vai dar aqui tudo 0. E aqui, a gente vai contabilizar a soma, que é quando eu vou utilizar as minhas notações aqui do carry, né? Então, essa daqui foi a multiplicação. E aí eu venho agora para a soma. Então, eu vou somar aqui, vai ficar 0 aqui, 1 mais 0, e aqui no carry 1 foi nada. 1 mais 0, 1. No carry 2 não foi nada. 1 mais 0, 1. Também no carry 3 aqui não foi nada. 0, 0, 1 e 0, 1. Aqui no carry foi nada. 0, 1, 0. Vai dar 1 também. Aqui no carry não foi nada. 0, foi, 0. E mais um 0. Ou seja, ficaria basicamente esse número aqui. E aqui na contagem do carry ainda teria um C7 aqui, né? Também com 0, porque a soma ficou esse númerozinho aqui. Beleza? Então, assim, multiplicação, mesma coisa do que a gente estivesse fazendo, só que o vai 1, né, é sempre quando tem um mais 1. E aí, aqui a gente não fez um mais 1, né? Aqui foi multiplicação. E aí a gente vai repetindo, né? Onde tiver 1, na posição do 1, a gente repete o número. Onde tem 0, a gente põe tudo 0. Onde for 1 de novo, a gente repete o número de cima. Onde for 0, coloca o 000 e depois soma tudo.
Bom, aí a questão da notação dos números negativos ou números binários sinalizados. Então, tem duas formas de representação. É uma com o sinal de magnitude ou sinal de módulo, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu vou ter, por exemplo, para representar o mesmo número 25, eu vou ter o número que está representado aqui, que é 11001, tá? E eu vou ter o módulo dele 0 para quando ele for positivo e 1 para quando ele for negativo. Então, eu vou ter 11001, que é o mesmo número de cima, que é o 25, só que a gente vai ter esse sinalzinho aqui de módulo para dizer se é um número positivo ou um número negativo. Até aí, nada demais. Tá, aí a gente vem para a representação do complemento de 2. No complemento de 2, a gente não vai trabalhar com esse sinal de módulo, tá? O complemento de 2, ele vai ter uma faixa de representação. Então, como é que eu sei qual é essa faixa? A faixa de numeração vai de menos 2 elevado a n menos 1. Quem é esse n aqui? N é o número de bytes que o número vai ter. Até mais 2 elevado a n menos 1, menos 1. Então, para uma representação de números com 4 bits, ou seja, 4 posições, né? A representação vai ser a faixa de numeração de menos 2 elevado a 3 até mais 2 elevado a 3 menos 1. Então, vai ser de menos 8 até mais 7. E aí a gente perde em quantidade de representação, mas a gente ganha, digamos assim, numa forma um pouco mais simplificada de estar fazendo as coisas, principalmente na parte da computação, né? Que essa notação é a mais utilizada. E aí, lá naquela faixa, né? Por que é de menos 2 elevado a 3, que é o menos 8, até 2 elevado a 3 menos 1, por conta do zero. Né? Então, eu vou ter todas as notações aqui do 0 até o 7 e do menos 1 até o menos 8. Tá? Reparem aqui, né, a dica do dia. Os binários positivos, eles vão começar com 0. Os binários negativos, eles vão começar com 1, tá? Então, vamos ver aqui, para os números que tem 5 bits, né, a faixa é de menos 16 até mais 15, seja 2 à quarta, né, que é 16, até 2 à quarta menos 1, que é 16 menos 1, vai até o 15. Então, a gente vai calcular quem é o menos 11. O mais 11 está aqui, que é o 0, o 1, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. E eu vou calcular agora o complemento de 2. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro, aonde tem 1, eu vou colocar o 0. Aonde tem o 0, eu vou colocar o 1. Tá? Então, aqui eu estou chamando isso aqui de complemento de 1. E vou somar 1. Então, esse meu 1 vai estar aqui. As outras casinhas estão zeradas. E aí, como é que vai ficar o meu complemento de 2? 0 mais 1, 1. 0 mais 0,
0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Ok? Então, esse meu complemento de 2 aqui equivale ao número menos 11. Ok? Que não tem nada a ver com esse número aqui que seria calculado. Seria 16 mais 4 mais 1, que seria o número 21. Esse número aqui não representa o número 21, ele representa o menos 11. Por que eu estou falando que ele é o menos 11? Porque eu determinei que a minha notação aqui, ela está restrita a 5 bits. Então, quando eu falo isso, eu tenho aquela faixa que determina, né, que os números vão do menos 16 até o mais 15. Então, esse cara aqui, ele nunca vai ser o 21, ele vai ser o negativo do 11. Tá bom? Vamos caminhar. Agora, a gente vai entender o overflow, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou primeiro fazer aquele lance da faixa, que para 3 bits, ou seja, meus números só têm 3 posições. Então, a minha faixa vai do menos 4 até o mais 3, tá? E a gente vai entender como é que a gente vai fazer aquele lance do XOR que ele tinha colocado lá na aula, né? Então, eu vou somar o 3 mais 3. Então, essa soma daqui, já de cara, como os meus números só têm 3 bits e a faixa vai do menos 4 até o mais 3, ele vai dar 6, né? A soma. Então, ele está fora da faixa, tá? Então, esse número aqui, ele está fora da minha faixa, tá? Então, como é que vai ficar aqui? 1 mais 1 dá 0 e vai 1, certo? Certo. Ok. 1 mais 1, 0, né? Mais 1, 1 e vai 1, ok? 1 mais 0, 1. Foi alguma coisa para o carry 3? Não. Então, o carry 3 é 0, carry 2 é 1. E o XOR? O XOR vai ser a comparação entre o C3 e o C2. Então, sempre quando a gente estiver fazendo a soma e a gente verificar os últimos 2 carries, o que diz na minha tabela verdade do XOR, né? Se eu tenho P e Q e faço XOR, né, vai ser verdadeiro o XOR quando um for verdadeiro e o outro for falso. Um for falso e o outro verdadeiro. Então, ele vai ser verdadeiro quando pelo menos um for verdadeiro e o outro for falso, ok? Então, tem que ter esse valor aqui, 1, 0 ou 0 e 1. Nesse caso aqui foi 0 e 1. E aí, então, o meu XOR é verdadeiro. O que esse XOR verdadeiro significa? Que exatamente a gente tem um overflow dentro da minha conta, tá? Então, esse número aqui, ele não é suportado na minha quantidade de bits. É isso que quer dizer o overflow. E aí, esse número que eu coloquei aqui, apesar de não ter saído nada aqui nessa última posição, tá?
ele vai ser um número negativo. É porque tem gente que acha que só se eu colocar aqui mais um número para cá, vai ser overflow, e não é isso, tá? Depende do carry, desses dois últimos carries. Então, independente da quantidade de bits que a gente tenha, a gente sempre vai ver os últimos dois carries. Lembrando que a quantidade de bits, né, eu estou colocando assim porque sempre vai um para somar na próxima casa, né? Então, o carry 1 vai na próxima casa, né, acompanhando aqui o expoente. O C2 vai acompanhando aqui a próxima casa. O C3, né, se tivesse aqui, por exemplo, o número 1, ia ficar aqui mais 1, né, ia dar aqui um outro númerozinho aqui, né, nessa terceira posição aqui, aliás, na quarta posição, né. E aí, nesse caso de ter mais uma posição aqui, e aqui fosse um 0, por exemplo, né, 1 aqui ou 0 aqui, também daria overflow. Tá? A situação aqui do overflow é os últimos dois carries sendo 0 e 1, ou 1 e 0, o XOR é verdadeiro. E aí, nesse caso, tem overflow. Vamos lá. Vamos ver aqui de novo. Ó, aqui, outro caso. Como eu já sei que esses daqui eu vou ter representação do menos 16 até o mais 15, as somas que dão valores acima ou abaixo da faixa sempre vão dar overflow, tá bom? O XOR é verdadeiro entre o C5 e o C4, então tem overflow. O número que representa a soma é um número negativo. Vocês lembram que quando eu mostrei com 4 dígitos, todos os números que eram negativos começavam com o número 1. Né? Então, se eu tiver uma notação de 5 bits, né? Se começar com 1, você já sabe que é um número negativo. Então, para saber qual é esse número negativo, você faz o complemento de 2 desse número aqui, por exemplo, né, para saber qual é o número que vai dar. E aí você sabe que ele é o negativo daquele número positivo. Ficou claro, gente? Tá? Então, aqui, por exemplo, uma soma de dois números negativos, né? Aqui, eu vou ter o menos 13 e o menos 5. Então, esses dois números aqui, eu já tinha feito o complemento de 2 do número 5 e do número 13, e deu esse número aqui, que é o complemento de 2 do 13. E esse outro número aqui é o complemento de 2 do menos 5. Reparem que os dois estão começando com o número 1. Então, começou com o número 1, é um número negativo. A soma deles teria que dar menos 18. Mas essa soma ela só vai dar menos 18 se ele, por um acaso, ele fosse com 6 bits. Aí daria certo, né? Mas aqui não vai dar certo. Então, repare que quando a gente fixa a quantidade de bits, eu tenho que saber a faixa, tá? Já ficar esperto. E se você quiser verificar, né, sem ter que saber a faixa, né, aí você faz pelo complemento, né? Então, 1 mais 1 vai dar 0, né? E vai 1. 1 mais 1 e mais 1 vai dar 1 e carrega o carry para cá. Esse 1 mais 0
1 e o carry aqui deu 0. 0 mais 0 mais 1 é 1 e o carry aqui é 0. 1 mais 1 é 0 e o carry dá 1. Então, o último carry, C5, e o carry, C4, 1 e 0. Então, esse chora aqui é verdadeiro. Então, gera overflow. Ok? Então, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá bom? Um beijinho para todos.